Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live aqui no Amatra Convida. Hoje teremos a ilustre presença do colega, juiz do trabalho e professor Flávio Costa. Eu sei que teremos aqui muitos alunos do professor Flávio, os alunos da UFAL, estarão aqui prestigiando a nossa live e recebo vocês todos com muita alegria. É uma honra para a gente tê-los aqui. E todos os demais que estão chegando aos pouquinhos, eu vou tentar aqui fixar o tema da live. Só um minutinho. Quem poderia escrever para mim aqui o tema, que é um tema bem compridinho, contextualizando a força maior. Luiz Jackson, ajuda aí, Luiz Jackson. Escreve para mim aqui no comentário o tema da live para eu tentar fixar. Faz esse favorzinho para tua amiga. Daqui a pouco o nosso Flávio, nosso querido colega e professor Flávio estará aqui conosco. E vamos falar sobre força maior. Nesse contexto de pandemia, o tema é um pouquinho comprido. Vou pedir a vocês, quem puder escrever o tema da live aqui nos comentários. Opa, já chegou! Vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver se eu consigo fixar o comentário, contextualizando a força maior trabalhista durante a pandemia. É isso mesmo? Contextualizando a força maior trabalhista durante a pandemia. Força maior, só um pouquinho de paciência. Vamos mandar os aviãozinhos para os coleguinhas irem entrando, que tal? Força maior trabalhista durante a pandemia. Durante a pandemia. Vou aumentar aqui um pouquinho a música para vocês ouvirem uma musiquinha, ficarem tranquilos. Olha que música linda, pessoal. Dá para ouvir? Uma música que eu adoro compartilhar aqui com vocês. Será que ficou fixado? Vamos ver. Fixar. Ficou. O que é que vocês acham dessa musiquinha para a gente começar essa live bem? Com bastante tranquilidade. Estão ouvindo? A música é Paciência, do meu conterrâneo Lenine. E é tudo que a gente precisa nesse período de pandemia, nesse período que a gente está precisando refletir, repensar, entender melhor por que estamos aqui, para onde queremos ir. Flávio já chegou no pedaço. Bom, boa noite a todos. Aqui no Amatra Convida, nós temos feito várias lives trazendo temas diversos relativos ao mundo do trabalho. Afinal de contas, nós temos que tentar buscar um equilíbrio entre o capital e o trabalho. Gostando de ver a interação de vocês, hein? Muito obrigada. Flávio, você é danado. Olha, a nossa audiência está lá em cima hoje. Bom, eu vou mandar o convite aqui para o Flávio. Ao longo da live a gente vai ter muita oportunidade de conversar sobre esse tema tão interessante. E vocês que tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, aproveitem a oportunidade. Dentro de cada tema que for sendo tratado, podem ir lançando as perguntas. Eu vou tentar acompanhar e repassar para o Flávio.
Caso a gente não consiga responder todas as dúvidas, fica esse canal aberto, depois vocês podem enviar por direct e eu repasso para o Flávio. O Flávio tenta responder, afinal vocês, a grande maioria que está aqui são os alunos, né, do Flávio, lá na UFAL. Então, todos muito bem-vindos. Eu vou aqui convidar o Flávio. Convidar o Flávio. Você aceitar a solicitação e entrar para a gente começar esse bate-papo. Olha ele aí, o homem chegou! Olha, Flávio, é o nosso segundo encontro hoje, hein? Pois é, né, Segundo Cassandra? encontro telepresencial. Deixa eu tirar aqui o Lenine, que a gente estava ouvindo o Lenine antes de você chegar. Deixa eu tirar o Lenine aqui, que a gente agora vai se concentrar e vai bater um papo bem bacana. Já disse aos alunos que caso a gente não consiga responder tudo, você não consiga responder todos os questionamentos, vai ficar aberto o canal, eles podem mandar pelo direct e nós repassaremos para você, ou eles mandam direto para você. Você sabe como é a sua comunicação com eles, né? Temos muita gente aqui hoje, viu, Flávio? Estou super feliz, muito feliz mesmo. Que bom. Bom, então vamos lá. Flávio dispensa apresentações, mas no papel de moderadora aqui da live, eu vou fazer sim uma breve apresentação de Flávio, né, que é nosso colega juiz aqui na 19ª região, atua na 2ª Vara do Trabalho, é o juiz auxiliar da 2ª Vara. Ele que é muito estudioso, é professor da UFAL, muito querido, eu sei, pelos alunos. Eu já tive a oportunidade de ir até a UFAL, a convite dele, conversar um pouco com esses alunos tão queridos. E a palavra é sua, Flávio. Dê boa noite, fale o que você quiser e fique à vontade. Bem, boa noite a todos e a todas que estão aí nos acompanhando, né? É um imenso prazer ser recebido aqui pela minha querida amiga Cassandra, ela que já hoje conversamos, estivemos em um outro evento, nos falamos de manhã, sempre essa interação, né? Boa noite aos meus caros alunos e caras alunas da UFAL, da UNIT, né? O Caio ali Da já está Unite por cima. também. Pois é, Ah, né? Ele bacana, só falou aí da bacana. UFAL e a UNIT. Os Desculpem, a alunos culpa da foi minha, UNIT Flávio. estão aí Desculpem. para nos acompanhar, não é? Nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo aqui. E aí, Cassandra, super interessante. Num primeiro momento, quando eu adentrei, né, que você já estava, você colocou a música do Lenine. E aí me Sim, veio uma outra música à mente, não é? Já que nós estamos vivendo essa nossa época, né, gente? Que a gente está, todos nós, no início do ano, lá no Natal, na virada do ano, quem não planeja, quem não pensa o que vai fazer no ano vindouro, né? E, de repente, nós fomos pegos de surpresas, né? E tivemos que mudar nossas vidas, porque nós tivemos uma certa invasão de algo que não estava no nosso planejamento estratégico de vida, que é essa vida da coronavírus, que afetou nossas vidas, acho que é a vida de todo mundo, em todo o globo, não só aqui de Alagoas, do Brasil, do estado, mas o globo todo acabou participando deste novo processo, dessa nova etapa que estamos vivenciando. E aí nos forçou a quê? A alterar planos, a mudar nossas rotinas, né? Quem diria, quem imaginava que há um ano nós estávamos aqui, que nós iríamos ter aulas de forma telepresencial, realizar audiências. Hoje, a posse da presidência do nosso corpo dirigente do Tribunal do Trabalho, gente, feita de forma telepresencial. Será que alguém já imaginou que iríamos ter essas rotinas alteradas? Né? Será que alguém, pois é. quantos sonhos, não é? Quantos sonhos foram alterados ou deixou até de ser feito? Nós tivemos turma da UNIT que eles não tiveram uma formatura, o baile, a data marcada, convites distribuídos, bebida comprada, de repente pandemia, né? Não vai mais haver baile, não vai mais haver, né? As colações de graus todas de forma telepresencial.
E aí, telepresencial. pois Ô, é, Flávio, o que você vê o você falando da música? importante é a paciência. O importante é que dentro de tudo isso a gente tem uma capacidade tremenda de adaptação, não é verdade? A nossa resiliência, não é? A nossa forma de nos transformar, de criar, de estar em outra forma é incrível, Cassandra. Não é? Quem é que se imaginou que ia acontecer tudo isso? A nossa capacidade. Olha como estamos aqui hoje. Né? Ou seja, a capacidade Verdade. da gente de transformação, de resiliência. E eu ia falar da música, porque você colocou aí, Sim. você me veio aquela questão de falar. Raul Seixas. Ele Talvez uma boa previu parte que tudo. esteja aqui, Ele previu exato, ele tudo. não lembra, mas está lá. O dia em que a Terra A Terra parou. parou. É Será verdade. que ele Nossa, me arrepiei viajou? agora, Flávio, me Pois é, arrepiei. isso. É Você colocou a música, de incrível. repente, poderia começar com a música e colocando assim, gente, o dia em que a Terra parou, não é? Ou É eu não saí para trabalhar porque não tinha trabalho, a dona de casa não sai para comprar pão porque sabe que o padeiro não estava lá, o professor verdade. não foi lecionar porque sabia que o estudante também não estava lá, e assim foi. Ele disse: ninguém saiu de casa. Sequer o policial foi para a rua. Por quê? Porque aquele policial ele tinha certeza de que efetivamente não tinha bandidos para que ele pudesse prender. A rua estava Verdade. vazia, não é? E aí ele E olha fala, aqui, e aí eu coloquei naquela questão pensada mesmo no globo, nisso que nós vivemos. Acredito que assim, em nenhum sonho, né? Em nenhum pesadelo, algo pensado, mesmo se nós voltarmos para algumas situações que ocorreram antigamente, a gente iria pensar que nós iríamos chegar um dia a vivenciarmos o que nós estamos vivendo, né? verdade, E verdade. estamos fazendo parte dessa história, né? Desse vivenciamento, daquele dia que estava lá. Quem iria pensar efetivamente, Cassandra, que eu não iria ter uma determinada doença, um diagnóstico com esse avanço? Afinal, gente, É, nós estamos na quarta revolução industrial, né? Nós estamos vivendo a indústria 4.0. Eu estou aqui, a Cassandra está na residência dela, mas nada obsta que a gente possa saber qual é a geolocalização da Cassandra. Não é que a gente iria dizer que, de repente, sim, vai aparecer uma doença, um determinado vírus que vai dominar o mundo e que ninguém é capaz, por enquanto, de estar efetivamente descobrindo uma vacina para que você tenha aí esta situação. é E aí, verdade. A gente se libertar dessa prisão, né? Que todos fomos colocados numa situação de prisão, uhum, mas que tem aquele outro condão, né, Flávio? Eu acho que é um momento mesmo de reflexão, de a gente dar mais valor ao aqui e agora, né? Fazer valer o estado de presença. Acredito que cada um de nós vai sair, nem que seja um pouquinho melhor dessa situação de pandemia, né? Afinal de contas, tudo tem um propósito. eu Mas, acredito muito Flávio, nisso. Também acredito que falando tudo tem ainda um de Raul propósito. Seixas, você sabe que eu adoro música, e falando ainda de Raul Seixas, e ele com toda essa inteligência, né, muito, demais, demais mesmo, assim, além da conta, e ele era chamado de Maluco Beleza, né, não à toa, ele era chamado de Maluco Beleza. Enfim, é, os alunos da UNIT, me perdoem, deixa eu me redimir. Mais cedo eu perguntei para o Flávio, ele havia me falado nos alunos da UFAL que estariam presentes. Depois eu não perguntei novamente, houve uma falha na nossa comunicação, Flávio. Eu não sabia da presença deles, mas são todos muito bem-vindos. Alguns colegas já entraram, Luiz Jackson, Bianca, já vi alguns nomes. Deem um feedback para a gente. O áudio tá bom, pessoal? A gente está falando numa altura boa. Por favor, deem esse feedback para a gente. Sempre no comecinho da live eu gosto de perguntar isso, para a gente seguir aqui, né, da melhor forma possível. Bom, ninguém respondeu ainda, então a gente vai falando, né, Flávio? Ó, Com disseram certeza. que sim, muito obrigada. Flávio, que tal se você fizesse para a gente uma introdução acerca do normativo da pandemia? Nesse momento tão atípico, tão especial, tão diferente que a gente está experienciando. Perfeito, Cassandra. Olha só, gente. Nós temos hoje mais de 250 normativos só tratando de pandemia. Isso vai.
leis, decretos, instruções, medidas provisórias, só para tratar da pandemia. Isso vem lá desde o início, desde fevereiro, né? Até um pouco antes do Carnaval, quando nós tivemos o Decreto-Lei número 6, que ele vem definindo o Brasil, nos trazendo também, trazendo para dentro desse pensamento da Organização Mundial de Saúde, que nós estamos vivenciando também no Brasil esta calamidade pública, que de antemão tem data até 31 de dezembro deste ano de 2020. Em seguida, é Sim, publicada a Lei 13.979, lá no dia 6 de fevereiro, né, que é aquela lei que acaba trazendo as medidas de enfrentamento ao coronavírus, né? Aquelas principais medidas, aquela parte inicial, né? Eu digo sempre assim, é uma lei com um cunho bem pedagógico, né, que vai trazendo aqui essa questão da pedagogia, falando dessa questão da importância do isolamento para as pessoas doentes, para as pessoas contaminadas, da questão da quarentena, não é? De restrição de atividades, dessa separação de pessoas, né, que nós passamos a vivenciar, trazendo também, sempre com esse cunho pedagógico, a questão de algumas determinações compulsórias, possibilidade de ter exames, testes laboratoriais, restituir essa questão também que discute-se muito. Espero que a gente não volte a uma segunda onda de pandemia, mas da restrição do ir e vir, não é? Dessa sim, possibilidade dos monitoramentos que ainda temos, né? Essa grande questão. Eu tenho uma aluna minha que está aqui, a Isabela, que o TCC dela está voltado para essa questão do estudo de todo esse monitoramento que nós participamos, vivenciamos durante a pandemia e que continua para você adentrar no shopping. A discussão até em termos trabalhistas, já temos até ação civil pública, se o empregador ele pode, no retorno, determinar que todos se submetam a determinados exames, toda a classe trabalhadora, enfim, né? Tratando desse sim. monitoramento, eu digo, questões profiláticas, questões que vieram em relação a essa norma, em relação a essa lei, né? Em relação a esse aparato. E aí depois nós vamos chegar efetivamente às importantes medidas provisórias, 927, 936, Lei 14.020, que ainda vamos ter Sim. muito o que falar, Que muito o que trouxeram discutir. regulamentação emergencial para a situação Isso, que estamos, né, exatamente, vivenciando. que acaba trazendo esse panorama, não é? Mudando aí esse panorama que nós temos, esse panorama que nós tínhamos, essas normas que nós pensávamos, essa base principiológica do direito do trabalho, que de repente a gente vai ter que começar a repensar, não é? Sim, Porque vem sim, esse direito emergencial e ele nos diz, olha só, temos que ver como é que fica. O que se está vivenciando, e quando nós estamos lá, quando vem essas leis que a gente acompanha o mundo, não é uma questão, não é um surto, não é uma endemia. Nós estamos dentro de uma pandemia. É algo pandemia. que afeta todo o globo, né? Então é preciso que a gente analise e temos essa capacidade de construir as nossas normas e a capacidade de irmos buscar, até em outras fontes internacionais, situações que possam servir para a gente, para que a gente possa ter essa capacidade, que a gente possa, de fato, trazer esta adaptação, conforme você também falou ali no início, né? De termos, de estarmos, de sermos ou não resilientes, né? Ao que estamos Verdade. vivenciando. E assim, Ô, muita Flávio, legislação, muita norma, muita discussão que ainda vai ver, iniciando essas primeiras, chegando primeiros processos, vamos falar um pouquinho depois, já acerca do nosso sim. tema, já algum tema da jurisprudência específico, e pensar, né, qual é o Uhum. panorama que ainda vamos ter, que ainda vamos vivenciar daqui a alguns anos, né? Inclusive, uma das perguntas que mandaram na caixinha de perguntas que nós abrimos no Story é sobre justamente a questão da jurisprudência, mas lá na frente a gente aborda Uhum. melhor, né, Flávio? Flávio, Perfeito. pensando aqui na nossa live, quando eu estava organizando as ideias, me lembrei que quando eu passei no concurso em 2004, houve uma enxurrada de ações lá no Rio de Janeiro tratando do fato do príncipe.
o factum principis, né, em latim, que está lá previsto no artigo 486 da CLT. E naquela ocasião, não sei se você vai se recordar, final de 2004, houve o fechamento dos bingos no Brasil. Eu fui até buscar uma sentença minha daquela época para me lembrar, né, como é que foi a situação, e eu fiz aqui umas anotações. É o seguinte, houve uma MP, a 168 de 2004, que determinou o fechamento dos bingos no país. A Lei Zico, ela tinha permitido, autorizado a prática do jogo de bingo em 93, certo? E houve a revogação dessa lei pela Lei Pelé, em 98. Vai pensando aí no drama. Aí o que é que aconteceu? Essa lei posterior foi uma lei que tinha o nome até de um homem, acho que era Maguito Vilela. Ela somente autorizou a prática do jogo do bingo até dezembro de 2001. Depois dessa data, depois de 31 de dezembro de 2001, passou a ser proibida a exploração da atividade relativa ao jogo do bingo. Aí o que é que aconteceu? Os bingos, as casas de bingos fecharam, os trabalhadores deixaram de receber seus salários e todos os demais direitos, né, relativos ao contrato de trabalho, e ajuizaram, foi uma enxurrada de ações pedindo rescisão indireta, com base no 483D, né, o descumprimento contratual. E o que é que aconteceu? A maioria, sinceramente, eu desconheço posição contrária lá no Rio de Janeiro, mas a maioria entendeu que de fato do príncipe não se tratava. Por quê? Porque a continuidade dessa atividade após aquela proibição foi por conta e risco de quem o fez. Então, nós afastamos essa defesa, né, essa alegação de defesa, a tese do fato do príncipe, e reconhecíamos lá naquela época a rescisão indireta do contrato. O que é que você pensa sobre isso? Vamos lá, Cassandra. Excelente provocação para que a gente possa falar um pouquinho do fato do príncipe. Gente, olha só, a nossa consolidação das leis do trabalho, né? Nós já sabemos, já falamos muito, ela vai nascer em 1943. A nossa primeira Constituição no Brasil a trazer o direito de trabalho efetivamente, a questão constitucional, é a Constituição de 1934. Mas a gente sabe que o fato de termos uma norma dentro da Constituição não significa que efetivamente eu possa trazer aquela norma ou fazer valer aquela norma. Eu precisava ter umas leis específicas ou alguma normatividade que pudesse fazer com que aqueles direitos reconhecidos na Constituição de 34, eles fossem realmente, de fato, aplicáveis. Nós sabemos, né, Cassandra, que o inciso 1 do artigo 7 na nossa Constituição de 88, até agora, não foi regulamentado. Sim. O que nós vamos ter, então, no Brasil, quando nós chegamos no final aí, próximo, no final da década de 40 início? Nós já tínhamos CLT em 43. O Brasil, ele cresce. A gente sabe que o Brasil ele vai passar daquele Brasil eminentemente rural, no início lá, nos anos 20, início dos anos 20, nós vamos ter ali o início da construção das rodovias de ferro, Leilões Chaves, o Brasil iniciando seu escoamento. E, em determinado momento, o que é que eu vou ter? Uma discussão no Brasil acerca do poder do Estado, acerca do príncipe. Né? Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque se vocês forem ler lá a nossa CLT, o artigo 486, ele vai ser alterado em 1951, que é exatamente uma época que nós estamos discutindo, ou que se começa a discutir, quando nós estamos, que já vem desde a década de 20, 30, vamos chegar à CLT. Olha, o Estado, a União, o município, desde a construção da época das ferrovias, eu tenho aqui, mas a ferrovia precisa passar aqui. E aí? Como é que fica? Aquele empregador vai deixar de existir. Nós vamos ter uma discussão. O que vai acontecer com isso? E depois a gente sabe que nós vamos ter, não só dessa época, quando se começa lá nos anos 10, nos anos 20 do milênio passado, a construção das ferrovias, mas a gente, quando o município, o Estado, eles começam a crescer e se estruturar,
Eles vão sentir essa necessidade. Isso aqui é meu, esta é a minha casa, aqui tem um negócio, tem uma indústria, tem uma fábrica, mas eu vou precisar abrir uma rua que vai passar exatamente o que está mostrando aqui, nessa sua fábrica. Olha, eu vou precisar alterar porque aqui ele é um ponto estratégico para que eu construa uma rodovia, para que eu construa uma base. Como é que ficam esses contratos? Como é que fica essa situação? E aí, quando você altera a CLT, para que se traga, isso já tinha alguma discussão dentro do direito administrativo, e ele vem agora para a nossa consolidação das leis do trabalho, para que se possa entender que você pode ter um ato unilateral de autoridade pública que é capaz de alterar, que é capaz de extinguir uma relação, tendo ali, claro, teoricamente, o interesse público. Como ficam, então, essas situações? O que pode acontecer? E aí há uma alteração na CLT, no início da década de 50, e ele vai dizer agora que se tiver um ato ali, que seja um ato do príncipes, né, ou como você bem falou aí, o factum príncipes, aquele que efetivamente foi capaz de determinar, de modificar, de paralisar, de determinar, fazer que terminasse uma determinada empresa, ou seja, o ato que, através da direção encaminhada do príncipe, seja a União, o Estado, seja o município, cessou a atividade, né? Porque houve o fechamento da rua, vai lá. Aí, nesse caso, ele vai dizer, vamos discutir se vai ser que seria ali um fato príncipes, e nesse caso a administração deveria responder. E aí tem várias questões para que se possa. Vejam, por que esse assunto voltou à tona de repente? No início da pandemia, nós vamos ter uma fala, não é, do nosso presidente da República. E na fala do nosso presidente da República, ele acaba dando, não sei se um alerta, ou dizendo, olha só, governadores, prefeitos, né, estão terminando lockdown, fechamento de comércio, e isso impacta. Vocês já viram qual é o termo do artigo 486 de CLT? E era algo esquecido, basicamente. Se nós pegarmos os livros das edições de 2018, 2019, você tem lá 2 parágrafos falando acerca do fato príncipes. De repente... Tanto Flávio, que ao longo desses meus 16 anos de magistratura, eu só analisei essa questão lá em 2004, assim que passei no concurso. Você já chegou a analisar alguma questão dessa relativa a esse tema, relativa ao tema? Não, né? Pois é, então é para eles terem ideia do quão é peculiar a situação, né? Exatamente, exatamente. E aí, de repente, ele vai dizer, e aí, de repente, se você faz uma pesquisa no Google, ele diz, qual foi o tema que mais se pesquisou naquela época, assim, logo após o pronunciamento? Recordes, né? Que nós tivemos de pessoas pesquisando, analisando, e aí vem toda aquela produção e aquele gasto de bits e de tinta falando, escrevendo acerca dessa questão efetivamente do fato príncipes. Será que de fato vai? Será que essas questões, a vida, o município está aqui, ó, lockdown, shopping não funciona, e aí? Isso fechou, né? Aquela atividade, ela foi paralisada momentaneamente. Porque é interessante que no fato príncipes, né, a nossa CLT ela fala que é daquele ato que modifica, o que paralisa, ele não precisa terminar a atividade. Mas se ele paralisar temporariamente, né, o príncipe, o Estado, a União, o município, ou o Distrito Federal hoje, ele passa a responder. Não só se aquela atividade ela se tornar efetivamente impraticável. Não é só isso. Porém, verdade. Quando nós analisamos a questão pelo ângulo do fato príncipes, a gente tem que analisar o seguinte. Quando veio essa pandemia, será que o prefeito, será que o governador, ele tinha opção? Não é? Opção para dizer... Essa é a questão. Olha, isso, Maceió pula a pandemia, não é? Vai para Satuba, não é? Depois, Satuba pula a Atalaia, chega em Maribondo. Não tinha essa opção, né? Então, veja, como é que eu vou, num primeiro momento, numa primeira análise, né, pensar, informar, trazer algo para a população dizendo, olha,
se é o governo que está paralisando a sua atividade, impedindo, dizendo que não pode haver, se ele está dizendo em relação a uma empresa de ônibus, em relação a isso, em relação à atividade do comércio, a depender da indústria, isso é fato do príncipe. Sim, mas qual foi a opção que foi dada, né? A gente sabe qual era a opção que se tinha para efetivamente não se trazer essas normas de proteção para a sociedade. Nesse caso não havia, né? Não Não havia. havia opção. Não havia. No mês de julho, eu tinha contabilizado, estava num primeiro momento com outro colega fazendo pesquisas e informaram, já tinha sido, final de julho, início de agosto, 465 ações que tinha recebido de colegas de outros estados que nos passaram, só de questões discutindo ali, encerramento do contrato e o empregador dizendo, olhe, procure a justiça porque não sou eu que vou lhe pagar, né? Quem é responsável? O prefeito ou o Estado. Imagine o que aconteceu, o que você começou a ter de decisões de pessoas buscando, indo à porta do judiciário com este pensamento. Porque num primeiro, ou numa visão assim, muito superficial, Superficial. superficialmente, sem adentrar, sem pensar que ali se era uma questão que aquela administração ela tinha conveniência, ela tinha a oportunidade de ter a opção ABC. Bem diferente, digamos, estamos tendo a duplicação ali na entrada de Maceió, né, daquele viaduto. Viaduto, de repente diz, olha, sim. não, o viaduto vai passar, ele poderia ir para a direita ou para a esquerda, mas eu optei, e neste caso, duplicar para a direita. E aqui, esse posto que tinha essa oficina, ele vai deixar de existir, ou vai paralisar temporariamente essa parte aqui por 5, 6, 8, 10 meses, um ano, porque eu optei em fazer vai ser pela direita. Não vou utilizar a esquerda. Então, observe, a administração, ela acaba decidindo de forma altiva, decidindo de forma poderosa. Aí isso caracteriza o fato do príncipe, né? Sim. E isso vai ter uma caracterização quando há uma opção da administração. Quando ela pode ir por diversos caminhos, ela tem algumas encruzilhadas e ela resolve seguir aquela, né? Então, comprovadamente. Aí sim, ele teria que assumir, né? Aquela parte da indenização tão falada que a gente vai querer ter. Ele chega lá e diz, olha, eu poderia desapropriar o terreno. Eu vou construir, de repente, uma usina hidrelétrica. E aí eu posso ir para um lado para fazer para o outro, ou ter essa margem aqui. Observe. É algo diferente, né? Para a gente discutir. A opção. Discutir um fato do príncipe, né? Eu vou fazer uma reforma agrária e quero aqui. Eu vou acrescer o estádio de futebol e eu tenho quantas opções? Vamos imaginar que queiramos aumentar o Rei Pelé, né? O nosso trapichão Rainha Marta ali. Quais opções ele tem para fazer? Então, tem restaurantes próximos, tem outras situações. Então, isso que pode vir aqui discutir um fato príncipes. Agora, na situação que nós tínhamos, aí é diferente, né? A gente já não pode mais estar levando a trazer isso. Por quê? Porque eu não vejo, Cassandra. De repente, alguém pode ter um pensamento diferente do meu, mas eu não vejo que opção tinha o governador. Não havia. Não havia opção. Eu não tinha. Ô, Flávio, vamos tranquilizar seus alunos que estão aqui perguntando se a live ficará salva. A live ficará salva, sim. Vocês vão poder acompanhar no futuro, se quiserem, né, revisar, enfim. Ô Flávio, essa questão do fato príncipe realmente ela é muito peculiar. Eu acho que você abordou de uma maneira bem didática, né? Acredito que atendeu aí as dúvidas dos nossos seguidores. Mas agora eu vou pedir a você que faça uma abordagem sobre o artigo 501, força maior, para a gente fazer um paralelo, né? E ficar mais clara essa diferença entre um e outro. Que tal? Tá, deixa eu só uma questão. Concluir o ponto anterior. A questão certo. Isso é fato príncipe, né? Tanto que se estava assim, o que aconteceu? Vai chegar a lei 14.020 e aí ela vai trazer um artigo específico já dizendo
que a pandemia não é fato do príncipe. Verdade, Né? E aí verdade. você vai fechar, né, esse fechamento, se nós tínhamos uma dúvida, se nós tivemos uma frase, um contexto que nos gerou, agora o juiz, o intérprete, ele já pode trazer tudo isso. E eu tenho umas alunas minhas, que inclusive estou vendo algumas aqui, que estão afiadíssimas, que estudaram TCC, Carolina Holanda, Vitória, os Mateus, não é? Todo mundo aí estudando, a Letícia, todo mundo fazendo TCC e trabalhando com temas voltados para a pandemia, Que Valquíria, né? bacana, Todo um que grupo de bacana. estudiosos, de pesquisadores, né, aí, voltado para essa época da pandemia. Então, assim, só para dar esse fecho, né, que a lei veio e diz, não, não Sim, é, então não vamos mais poder ter esta discussão. isso, excelente, né? Foi bom porque aclarou, porque não deixou dúvidas, né, sobre a aplicação ou não desse artigo da CLT nessa situação de pandemia. Isso. Bom, então vamos para a força maior? Vamos sim. A- Olha só, a nossa CLT também, quando nós estamos lá pensando, quando Getúlio Vargas, em 41, né, ele cria a comissão, Luiz Augusto Henrique Monteiro, Arnaldo Sequim, Segados Vianda, Doval Lacerda, para que se possa, de fato, faz parte do populismo, da bandeira de Getúlio Vargas, a aplicação do direito de trabalho. Ele cria a comissão e ela vai se reunir. Observe que nós estamos aí no enfrentamento, um pós-segunda grande guerra mundial, não é? Um momento de instabilidade econômica muito grande. E eles trouxeram também a normatividade, por quê? Porque se pensou, na época eu lembro que eu li, quando estavam os anais falando acerca das fontes da consolidação da lei de trabalho, que eles pensavam que nós vamos ter outras guerras mundiais, né? Outras grandes guerras Sim, mundiais, e essas grandes guerras mundiais, elas acabam por trazer todo um sistema de instabilidade econômica, né? Um contexto de estabilidade. Então, era preciso que a nossa consolidação das leis de trabalho também ele trouxesse essa possibilidade de que se pudesse se revisitar, vamos dizer assim, os contratos de sim. trabalho, fazer uma distribuição. E aí ele trouxe os artigos 501, 502, 503 da CLT para tratar acerca do que se chamou de força maior, né? A força maior visto como o quê? Um acontecimento inevitável à vontade do empregador. Primeiro tem que ser isso. E para o qual esse empregador ele não pode ter, de maneira nenhuma, concorrido para que ele viesse a acontecer. Então, quando Seria o inevitável e imprevisível. isso, exatamente. Quando ele vem trazer essa questão do 501 de todo acontecimento, né, inevitável, previsível, à vontade do empregador, e que ele não participou de forma direta ou indiretamente, a gente passa a ter o que nós conhecemos, o que nós chamamos como força maior. Então, assim, a força maior, ela vai apresentar os requisitos, né? Requisitos objetivos da inevitabilidade, tem que ser algo inevitável, tem que ser algo imprevisível, tem que ser algo que cause, de fato, a comprovação de um impacto econômico e o requisito subjetivo, ou seja, ausência de culpa. Não é? O Sim, empregador ele não pode, nem de forma direta, nem de forma indireta, ele ter ter concorrido concorrido. para que você tenha aquela determinada situação ali presente. Os nossos civilistas, Você. Eu ia eles perguntar se você chegou a receber muitas ações com essa tese de defesa agora, durante a pandemia. cheguei, eu deixei falar dela, Cassandra, quando eu falar um pouquinho da Certo, jurisprudência, ao final eu falo certo. também já dessa questão de ação que já recebi, de ações que eu tenho conhecimento, de Uhum. outros. Tá bom? Então deixar lá para conversar um Tá, pouquinho tá dessa bem. contextualização, para que eles possam, né, quem está nos assistindo, possam colaborar Uhum. conosco e ter, assim, o meu ponto de Eu vista quero ver mais quanto perguntas aqui à até o questão da final, para a força maior. gente. Né? Isso. Os civilistas, eles, veja, a nossa LT, no 501, ele chama de força maior, né? Mas a gente sabe que os civilistas costumam, em muitas situações, chamar de caso fortuito, né? Aquilo quando esse ato ele vem da natureza, né? Aí acaba dizendo que é um caso fortuito,
incêndio, inundação, um terremoto, um vendaval, não é? Ou aquela questão da força maior quando ela advém do homem. Conflitos armados que de repente pode acontecer, que possa trazer um acontecimento inevitável aí para essa questão. Então, eles lá, força maior, né? Que vem do homem, aquele que teve uma iniciativa do homem. Né? Tanto que se nós fôssemos pensar acerca desta questão da pandemia, nós vamos dizer, olha, isso é um caso fortuito. Se pensarmos que veio da natureza, que não houve a criação lá na China, no laboratório, vamos deixar a teses, né? Para dizer se foi do homem ou se não foi. E, Cassandra, Sim. o que vai acontecer é que quando você publica a MP 927, você diz que essa época que nós estamos vivenciando, ele passa a corresponder à força maior. Por isso que vem toda essa discussão que nós estamos tendo, que está havendo em relação às empresas, que está havendo as decisões, porque você passa a ter isso. O que é, então, essa força maior? Será que a força maior de que nos trouxe a medida provisória corresponde efetivamente a essa mesma força maior que nos tratam os artigos 501 a 503 da nossa CLT? Ou não? Não é? E aí, eu quando tenho conversado com alguns alunos, com as meninas, com os meus orientandos aí no TC, nós estávamos no estudo, eu tenho dito a eles, vejam, é um momento de força maior. E a medida provisória, ela veio dizer que está dentro da força maior. Agora, quando minha esposa também está aqui, ó, tá vendo? Batendo palmas, milagre me vendo pela primeira vez, já que é ali numa live. Boa noite. Quando se está dentro dessa força maior, foi para aquele efeito de que nós temos um direito de trabalho que tem regras, não é? Que tem Sim. normas, que tem princípios. E quando quando eu digo que é algo de força maior, que está além da vontade do empregador, além da vontade do próprio Estado, eu tenho que trazer alternativas para uma possível sobrevivência das empresas. Eu tenho que trazer alternativas para que se possa, de certa forma, resguardar estes contratos de trabalho. E aí, para isso, nós tivemos muitas mudanças, né? A possibilidade do teletrabalho sem que você observe o que está numa normatividade da CLT acerca de teletrabalho. Eu pude antecipar férias daquele empregado, né? Sem que observe o pagamento 2 dias antes do início das férias, algumas regras. Eu pude antecipar feriados, né? Feriados. Eu possa depositar o FGTS sem que fora do prazo, sem que eu tenha que pagar uma multa por aquele depósito do FGTS, redução da jornada, a suspensão dos contratos de trabalho, ajuda emergencial criada pelo governo. Ou seja, Sim. são questões que só o fato de efetivamente estarmos dentro de um sistema de força maior é que permitiu que eu tenha um direito de trabalho de emergência, que eu Sim. acabe interpretando determinadas normas da nossa consolidação da lei de trabalho de forma um pouco diferente. Mais Isso, no flexível entanto, até, né? mais flexível, né? Com maior flexibilidade, com um outro olhar que se deve ter para os contratos de trabalho. Eu vou pensar lá como é que fica. Nós tivemos isso. O tribunal criou regras para que nós não, tanto para ajuizar ação quanto para audiências, e aquele processo que estava ali em dias que eu quero exercer o meu jus postulandi, e eu estava em dias de prescrever. O que é que vai acontecer durante esse momento da pandemia? Né? É um tema trabalhado pela minha aluna, Valquíria Paes. Aí, também essa questão, como é que fica a prescrição? O acesso à justiça neste momento. Então, nós temos que caracterizar o momento que estamos vivenciando como, de fato, um momento de força maior. Mas, se Sim. nós analisarmos desde do primeiro decreto, das primeiras leis, a medida provisória, quando define que esse momento é um momento de força maior, as instruções normativas que têm sido publicadas, algumas
elas permitem rescindir o contrato de trabalho? Não. Não é? Percebe que nós não Sim. estamos, ele não trouxe efetivamente. Ele vai dizendo lá, olha só, é uma questão de força maior. Não é? E eu sei, não é? O Código Civil, no artigo 393, por ali, ele vai dizer que o devedor não responde pelos prejuízos, né? Quando estiver dentro dessa questão de força maior. O Código Civil até nos diz isso, que alguém pode levar, eu já vi colegas dizendo de reforço. Não, a medida provisória disse. E aí eu trago o Código Civil, muito claro, aplicável ao direito de trabalho, por força do artigo 8º da nossa CLT, e aí eu posso dizer, sim, que aquele empregador ele não iria responder, não seria efetivamente esse caso, já que você estava dentro de uma questão de força maior, né? E aqueles Ô, efeitos não era Flávio, possível de ser é, imputados. Pois não. todo esse aparato, na verdade, ele tinha o condão, né? Ou teve a intenção de tentar salvaguardar ao máximo, né, os postos de trabalho, né? Tanto que foram todas essas situações aí que você elencou que foram asseguradas. Mas a gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas fecharam, né? E muitas ações estão sendo ajuizadas. E, além dessas ações ajuizadas, nós temos aquela outra situação das ações anteriormente ajuizadas, naquelas em que foram feitos acordos, e no decorrer da pandemia nós recebemos uma enxurrada de pedidos de repactuação, né, renegociação. É, eu, particularmente, tenho olhado com muito cuidado para essas situações e tenho marcado audiências, ainda que a parte contrária se mostre, digamos assim, inacessível para essa situação, né? Não queira, demonstre não querer, mas eu tenho feito questão de marcar essas audiências para essa tentativa de repactuação. E tem dado muito certo, sabe, Flávio? Porque apesar dessa crise, as pessoas querem resolver suas questões, não querem deixar pendente aquilo que já vinha sendo, né? Por exemplo, em abril, eu recebi um pedido de inclusão em pauta para tentativa de renegociação de um acordo que tinha sido firmado em fevereiro. Foram pagas 2 parcelas e na terceira ela já avisou, não vou conseguir pagar nesses moldes. Preciso repactuar. Né? Apesar da resposta negativa por parte da autora, por meio do advogado, eu coloquei em pauta e, graças a Deus, conversaram e conseguiram resolver. Até porque aquela reclamante que tinha feito aquele acordo naquela ocasião já tinha se comprometido com outros compromissos, contando com o pagamento daquele acordo. Né? Então, são situações como essa que a gente deve colocar, né, na balança e tentar ajudá-los a resolver da melhor forma possível, né? Exatamente, Cassandra. Eu tenho o mesmo pensamento que você. Não é? Ou seja, se está pedindo, a gente não pode, né, ter uma venda nos nossos olhos que diga, que não reconheça como está muitas empresas, lojas, empregadores, urbanos, rurais, domésticos, né, todos eles. Né? Então, podemos Sim. ter. E aí a melhor forma mesmo é esta. Né? Nós colocarmos esses acordos que já foram firmados, trazer efetivamente para a sala de audiência, utilizar as nossas melhores técnicas para tentarmos conciliar, reconciliar. Não é? E a partir do momento Exatamente. que não conseguir decidir efetivamente como a gente vai contextualizar, aplicar ou não aplicar a teoria da imprevisão, não é? Que é uma Pois questão. é. Vamos ou não aplicar a imprevisão nesta hipótese, ou vamos aplicar de fato aquela nossa multa de 100% por descumprimento daquela cláusula dentro desta questão da pandemia. Então, vejam, a força maior está aqui, está caracterizada. A gente não pode dizer que não. De que forma vamos trabalhar esse efeito, outra não. E é importante nós pensarmos muito aí se está a teoria da imprevisão quando eu fiz um acordo, como você colocou aí, em fevereiro era uma situação, né? Nem nos piores Sim. sonhos aquela parte iria imaginar que se chegasse no dia 17, 18 de março, iria lá ter fechada aquela sua empresa, né? Porque não tínhamos, e aí o dia em que a Terra parou, vai se É. iniciar
efetivamente. Como é que ele E esse vai, caso, como vai ela contornar fechou mesmo. aquela Pois é, situação? fechou mesmo, porque era um ramo alimentício, acho que era alguma coisa naquele food truck aqui Uhum, perto, uhum, e fechou. No primeiro momento, realmente fechou tudo, né? exatamente. Então, olha só, quando a gente pensa em força maior, se aquela força maior ela traz uma expressividade da questão econômica, da redução econômica, mas que não deixe de, vamos dizer assim, de existir a empresa, que a empresa subsista, embora nessa questão, o artigo 503 da CLT, ele traz algo, e aí, porque depois eu vou falar de uma ação civil pública que acabou versando sobre esse artigo 503, aqui já em Alagoas, e que foi da segunda vara do trabalho, da possibilidade, então, de se reduzir os salários em 25%. E aí vai gerar toda uma discussão em relação a esse artigo 503, porque ele tem essa previsão lá na nossa consolidação das leis de trabalho. Ele é um ato unilateral do empregador? Será que se, através de um acordo individual entre empregado e empregador, com base na pandemia e enquanto estivermos dentro desse sistema, será que eles poderão reduzir esse salário de 25%? Por quanto tempo poderá haver essa redução? Ou somente através de negociação coletiva? Hoje é possível se valer desse artigo 503 da CLT. Nós temos um normativo, até um pouco antigo, que ele fala dessa redução salarial, que teria que ser por até 90 dias. Né? Depois de 90 dias, Sim, 3 vezes, você teria que voltar àquele patamar salarial. Nunca se imaginou, claro, que o estado de calamidade pública fosse de março até dezembro, por enquanto. Né? Não sabemos como vai ficar no próximo ano. Como é que fica esse empregador? exatamente. Ele teve agora aquela situação que efetivamente é, reduziu em 40%, em 30% o seu faturamento, em 20% o seu faturamento. Seu faturamento. Será que efetivamente ele vai poder se valer do artigo 503 da CLT de forma direta? Ou será que efetivamente ele vai ter que fazer uma negociação coletiva em decorrência do que está expresso hoje no nosso artigo 7º da nossa Constituição Federal? Inclusive, Todos essa necessidade de negociação coletiva foi uma das celeumas iniciais, né, quando saiu toda a regulamentação lá relativa a esse período de pandemia, não é? exatamente. Quando se discutiu a questão da redução da jornada, não é? A questão da Sim, suspensão contratual, nós passamos sim, por uma mudança no nosso direito de trabalho, né? Porque nós sim. aprendemos, né? Nós estamos lá no banco da escola, o que é que pode ser flexibilizado, o que é que não pode, até onde vai, de fato, a flexibilização e onde entra a desregulamentação. E nós temos uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né, que acabou por validar essa questão do acordo individual, que eu, Cassandra, inclusive eu vejo que o Supremo andou bem naquele momento, para aquela situação Eu específica, também, Flávio. Para porque essa senão nós situação seríamos específica também, isso, concordo. nós iríamos até deixar uma classe fora disso daí. A Letícia, ela é uma aluna também minha, ela está trabalhando com essa parte voltada para o doméstico. Bem interessante o trabalho dela, decorrente da questão da pandemia. Imagine se dissesse, não, somente através tivesse um instrumento de negociação coletiva. Como ficariam os empregados domésticos dentro da possibilidade da suspensão do contrato, da redução da jornada? Por quê? Nós sabemos que, basicamente, não existe sindicato de empregados domésticos, sindicato de Sim. empregadores domésticos. Só nas Né? capitais maiores, é verdade. E assim, e às vezes tem sindicato das empregadas e dos empregadores. Não, né, é Não muito tem, aí raro, você né? começa a Eu discussão, né? desconheço. E aí você É. vai buscar. E aí há uma federação, você não consegue encontrar. A confederação também você não consegue encontrar. Como é que fica? Tá, tem sindicato das empregadas. Sim, mas vai fazer o quê? Ou vai celebrar um acordo coletivo com algum empregador doméstico, que seria algo raro, inusitado se ter. Eu Uhum, até tentei pesquisar, mas não encontrei. Ou, uhum. efetivamente, você vai buscar formar com quem seria o outro sindicato. Aí eu vou dizer o quê? Não, não estou representado. Então, quando ele analisou, e nós sabemos que temos algumas categorias que surgem, né? Com essas Sim. mudanças,
ela ficaria sem albergue, sem esse guarda-chuva de possibilidade até de ter o seu contrato suspenso, né? Porque aquele seu empregador também não saiu para trabalhar, né? Aquele que era o empregador dela não saiu porque não tinha lá também um trabalho. E aí ela acabaria ficando também sem esse benefício decorrente da questão do governo. Então, assim, É como dizem, né? Para a calamidade, o Supremo mandou bem. Mas veja, temos que lembrar. Todos na mesma tempestade, embora cada um em barco diferente, Em né? barcos diferentes, mas ainda vai jogar o mérito, né? Vamos ver o que virá por aí no futuro, né? Porque, por enquanto, ainda estamos tratando a decisão liminar, depois aí da turma, mas ainda escutando aquilo dali. Ainda não se julgou. Bom, vamos aguardar. Mas, Ô, Flávio, tem duas perguntinhas aqui dos alunos que eu gostaria de fazer para a gente não perder, porque vai subindo, sabe? Sim, Você permite? Posso fazê-las agora? Claro. Olha, o Nelson Hungria pergunta o seguinte: professor, a pandemia pode não ser considerada caso fortuito, mesmo se não houve criação do vírus em laboratório, mas na origem advinda das práticas alimentares de cidadãos de Wuhan? É Wuhan, né, que chama aquela cidade da China? Olha Wuhan, né? Acho que é. É Wuhan. Olha só, Nelson, é o que eu falei no início, até assim como um tom de brincadeira. É o seguinte, ó, se nós imaginarmos, porque há um grupo que diz não, isso veio, né? Nós trouxemos, são dos animais, né, que veio, sopa de morcego, etc., que veio da natureza e a partir dali se espalhou. Não é? Então, alguns vão dizer não. Então, nesse caso, nós temos o quê? Um caso fortuito. Ele adveio da natureza. Isso tem grupo de estudiosos que defendem isso. Mas vocês também já podem ter lido, podem ter visto algumas falas de alguns governantes discutindo se, de fato, o vírus não teria sido criado no laboratório, né? E aí é algo do homem vindo, né, criado, teria ali aquela questão que, embora o empregador ele não tenha participado, é algo que ele não poderia evitar, mas que aí já seria uma questão de força maior. Que para o direito do trabalho, esta diferença ela não interessa, né? Não importa. Como eu disse, o nosso legislador ele chamou tudo de força maior. Para o direito do trabalho, o que importa é que nós tenhamos aquele acontecimento inevitável, à vontade do empregador, para o qual ele não concorreu de forma direta ou indiretamente. Tá? Então, inclusive, o fato do príncipe é tido como uma modalidade de força maior, não é? Isso, uma das modalidades. É tido como uma modalidade, né? E acaba sendo assim, você Flávio. força maior de forma, né, seria um gênero, que você teria lá o fato do príncipe como se recordasse espécies. Tem uma perguntinha aqui de um advogado. Eu estou vendo a foto muito pequenininha, mas acredito que seja um advogado, Gelamenha, e pergunta o seguinte: quais as possíveis consequências para a empresa que, na insegurança, solicitou o auxílio-bem, mas tendo em vista a normalização, entre aspas, não suspendeu os serviços de seus funcionários? Oi, Gabi. Ela conseguiria se valer do caso fortuito? Complementou a pergunta no comentário seguinte. Ok, Gabriela Lamenha, também foi minha aluna. É, Gabriela. Ai, desculpa, eu vi a foto muito pequenininha, não dava para identificar. É a Gabi. Não, tá. Gabi. Observe que se ele de fato... Nós temos que ter esse cuidado, né? Se o empregador, num primeiro momento, né, ele acabou fazendo um acordo individual com o empregado para que ele pudesse, e aí com a cláusula de suspensão do contrato de trabalho, para que ele pudesse receber do governo federal, registrou no Ministério da Economia, mas se ele posteriormente ele não houve a suspensão desse contrato de trabalho, por óbvio que aí nós não estamos dentro de um caso de força maior, não é? Se de repente voltou ao novo normal e ele teria que de imediato, porque a qualquer tempo ele tem um prazo de 48 horas para voltar, retornar àquela situação de contrato de trabalho, ele não fez, ele não está. Ele vai ter que, se houver essa questão chegar, tem que devolver esse valor para o Ministério da Economia. Está lá previsto, não é? A sanção, caso ele efetivamente ele tenha havido a suspensão do contrato de trabalho, mas não houve uma suspensão. Ou no primeiro momento começou a suspensão. Eu li um outro dia, até assim, mas a gente
tem muitas notícias, né? Muitas questões. A gente sabe que as fake news estão aí, dizendo que algumas empresas até começaram a fazer isso. Depois, a empresa começou com o empregado. Eu li em algum canto. Os empregados, e aí eles estavam, tipo, na denúncia, eles estavam ali trabalhando, mas recebendo. Como o contrato tivesse suspenso. Claro que você leu, Sim, né? eu li É algo uma... sobre isso também. Pois é, Não pode, né? De isso, jeito isso nenhum. vai para uma outra esfera, né? Vai para ações Sim, civis públicas, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, e pode ter uma outras tantas aí, né? Desses crimes que acabam sendo cometidos. Não foi esse o verdade. objetivo da norma. Não mesmo, né, Flávio? Uhum, uhum, Flávio, fechamento do estabelecimento ou da unidade em que o trabalhador se ativava. uhum. Pronto. Aí o artigo Caso típico, né, de típico. força Aí já maior. vem isso, já vem aquela outra hipótese, o 502, né? 503 ele permite só a Uhum, redução do salário e respeitar o salário mínimo e aí sem redução efetivamente da jornada, né? Porque o 503 ele traz essa parte de interpretação. O 502 ele já traz aquela hipótese em que a abrangência daquele caso de força maior é tão grande que ele acaba por fazer com que haja extinção da empresa ou do estabelecimento. E aí ele vai dizer o seguinte, né, que ele teria direito a receber uma indenização pela metade, quando houver efetivamente essa extinção da empresa ou do estabelecimento. E aí vai começar uma via crucis, que nós a temos gente vai voltar diversas lá no passado, né? situações. O que é quando ele diz redução da indenização pela metade? Que indenização é essa que ele estava falando? Vamos ter algumas teorias, Período né? anterior, período anterior ao FGTS, né? Uma Uhum. Isso. Aí das o grupo vem hipóteses. e diz hoje, olha só, quando ele falou indenização pela metade, ele está falando para aquelas hipóteses daqueles empregados admitidos lá, alguns desde 1923, né? Porque é a Lei Eloy Chaves que traz a estabilidade Sim, decenal, que depois vai para a Constituição 34, sucessivamente. Então, é esse pessoal que tem essa estabilidade decenal que teria direito a uma sim, indenização. E então, seria essa indenização que nós vamos chegar na Constituição de 67 e ela vai trazer aquele sistema alternativo. Quando você era admitido, você fazia a opção se queria trabalhar pelo regime de estabilidade decenal ou se você decenal. queria ser regido pelo FGTS. Aí ele diz, então, essa indenização que ele fala é para estas pessoas que vai corresponder a quê? A multa do FGTS, né? Ou seja, quando ele diz que Sim, indeniza pela metade, tem um grupo que vai dizer o seguinte: olha só, quando ele está falando isso, é somente ao invés do empregador pagar a multa de 40% do FGTS, ele vai pagar uma multa de 20%. Então, está um grupo aí que tem essa definição. As demais sim. questões salariais, 13º salário, saldo de salário, férias proporcionais, vencidas, o empregador ele teria que pagar. Há outro grupo Certo. que ele tem, eu encontrei 3 grupos, né? Eu vi agora alguém dizendo que o querido Bento É Herculano, verdade. desembargador Cumprimente presidente do ele, TRT do Flávio. 30º, Isso, Bento, que prazer receber você aqui, não é? Na nossa live da isso. associação. Que bom, né, gente? Olha aí. Bento Herculano, Eu né? Um queria dos maiores cumprimentar nomes. também o doutor Bento e o doutor Fred, que nos avisou aqui que o doutor Bento Herculano entrou, porque ele também está nos prestigiando lá de Pernambuco. Que Está bom, seguindo doutor Fred. a nossa associação. Mandou perguntinhas para você, Flávio. Mais tarde eu vou fazer a pergunta que ele enviou. Que ótimo. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vi a nossa querida amiga doutora Alda também. Sim, Passou muito rápido, mas eu a vi aí, eu falando. Né? E assim, eu li. isso. Aí vamos lá. Então, eu li um outro também, hoje, que defende que, na verdade, quando ele fala essa indenização pela metade, não é só em relação ao FGTS, é em relação também ao aviso prévio, que também seria devido pela metade. E há um outro que defende que não cabe aviso prévio, que caberia apenas essa indenização pela metade, estaria se referindo apenas à multa de 20% do FGTS e não de 40% do FGTS. O que é que você pensa sobre isso? Eu tenho bom, primeira questão, em relação ao aviso prévio, né? A gente tem que lembrar Sim, que existe
a súmula 44 do TST. A súmula 44 do TST, ela diz que a cessação da atividade da empresa não exclui por si só o aviso prévio. Então, vejam, o fato de se ter, de fato, até uma cessação da atividade ou do estabelecimento da própria empresa, ele não vai excluir, ao meu ver, o direito ao aviso prévio. Agora, o que eu gostaria de chamar, assim, ao meu ver, uma questão que eu tenho uma interpretação, pode ser que de repente seja apenas minha, é que a força maior, quando você diz lá que houve, que deixou de existir, que não dá para continuar, que extinguiu a empresa ou extinguiu o estabelecimento, ela tem que ser reconhecida judicialmente. Por que eu digo isso? Gente, vamos lá na Lei 8.036, né? Na lei do FGTS. O artigo 18 da Lei do FGTS 8.036, no parágrafo 2º, ele diz lá, parágrafo 2º, quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, haverá redução da multa para o percentual de 20%. Ó, textualmente, não está no CLT, mas está na Lei 8.036. Podem conferir aí o artigo 18, parágrafo 2º. Quando houver despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, haverá redução do percentual de 20% sobre o valor do FGTS. Então, se a empresa está alegando questão de força maior, tem que haver uma decisão judicial quanto a isso. Tem que haver uma ação quanto a isso. Mas se a parte autora... Vai reconhecer a questão da força maior. E aí, se o empregado não ajuizar a ação... reconhecer a questão da força maior, é que o juiz ele vai determinar a liberação dos valores depositados do FGTS por alvará judicial, e ele vai determinar que a empresa forneça a chave de conectividade, ou ele vai ali determinar que seja feito um alvará judicial para que ele se habilite ao seguro-desemprego. Essa é a interpretação que eu tenho feito. Porque a empresa ela pode consignar em pagamento, e aí há uma discussão da questão da natureza dúplice da ação de consignação em pagamento, ou ela vai ajuizar mesmo a ação em face do trabalhador, uma reclamação trabalhista, com um pedido de reconhecimento de uma declaração, de reconhecimento de uma força maior, para esse efeito de haver... Porque o que é que nós estamos discutindo aí? Somente em relação a reconhecer força maior e pagamento da multa, redução da multa de 20% sobre o FGTS. Do FGTS. Ou depende, claro, aí, como eu disse, alguns entendem que também reduz pela metade o aviso prévio, outros entendem que não é cabível o aviso prévio, não é hipótese de uma dispensa sem uma causa, né, provocada pelo empregador. E a gente fica... Inclusive, assim, parece que a súmula 44, ela tem uma redação meio duvidosa, né, Flávio? A redação da súmula 44, em relação a essa interpretação da força maior. Isso, porque ela fala assim, né, cessação da atividade da empresa não exclui por si só, não é? Aí alguns pegam, ele diz assim, não exclui por si só, ok, mas quando eu venho uma hipótese como a de força maior, não é? Então veja, não vai excluir só por isso, não é só porque está havendo efetivamente cessão da atividade empresarial, não é só isso, além disso, né, você teve um caso que justificou que seria a existência da força maior. Flávio, a gente já poderia caminhar para a questão do comportamento inicial da jurisprudência, para eu inserir aqui as perguntinhas que mandaram também nesse... Sabe por quê? O papo está ótimo, mas a gente já está há mais de 1 hora aqui. Será que a gente vai segurar esse pessoal muito tempo ainda? Pois é, Cassandra. Então, não é? Então, deixa eu te perguntar. Um rápido panorama. Aproveita. Você quer terminar de falar alguma coisa sobre a força maior para a gente entrar nessa parte? Não. Ou a gente já pode? Falar já sobre a jurisprudência mesmo. Então tá. Okay. Olha só, o doutor Fred, ele mandou assim a seguinte pergunta. Existe na jurisprudência critérios suficientes para definir nos casos concretos a força maior? A gente deu alguns exemplos aqui no decorrer da live, né? Eu só não sei se ele pegou a live desde o início,
Mas a gente falou de casos típicos, né? De casos que seriam... O que é que você diria para ele em relação a essa... Se quiser fazer um apanhado Perfeito. sobre Olha só, no caso concreto, nós sempre vamos passar a analisar os requisitos que requisitos. possam caracterizar a força maior. Os requisitos objetivos, né, porque o artigo 15 vai falar acerca da inevitabilidade, né, que é um requisito objetivo, da real comprovação do impacto econômico que aquilo causou. Né, o empregador ele vai ter que demonstrar, através de algum balancete, demonstrando como ele está, ou seja, que é requisito objetivo. Né? Qual foi o Sim. real impacto econômico que teve isso? Objetivamente. Né? É algo, claro, inevitável, que não pode, que não poderia, inesperado. E o requisito subjetivo, que é a total ausência de culpa do empregador. Por quê? Sim. Se ao menos houver essa possibilidade de culpa, de previsibilidade, isso afasta a força maior. Então, nós tiramos esses requisitos do próprio artigo 501 da CLT, seja em relação aos requisitos subjetivos, seja em relação ao requisito objetivo. Então, quando você passa, ou quando analisa, ou quando eu já me fiz, teve uma sentença já de força maior, eu parti desses pressupostos, analisando o requisito de forma objetiva e de forma subjetiva. Nesse caso, você já respondeu a uma segunda pergunta aqui, que seria no sentido, se você já considerou força maior em alguma situação agora durante a pandemia. Pronto, Então, você já... eu vou responder com base nessa questão de uma discussão jurisprudencial. Né? Como eu disse, eu tenho Certo. algumas alunas que estão trabalhando, Vitória, Jaine, Carolina, Letícia, Valquíria, Isabela, e outros assim, tudo discutindo, Matheus, dentro dessa questão de pandemia. Não é? E aí nós fizemos... Vai chover material bom para a gente ler, já já, né, Flávio? Exatamente. Verdadeiros livros as meninas estão aí trabalhando. E aí nós Que fizemos ótimo. um apanhado, uma pesquisa, isso tem 2 semanas, mais ou menos 15 dias. Primeiro passamos em relação às bases dos 24 tribunais de trabalho, e depois eu pedi algumas decisões aqui de colegas de Alagoas. Vejam, nós encontramos decisões já a nível de TRT, do Tribunal do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, do Tribunal do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco e da 15ª Região, tá? Campinas. Campinas. Isso. Das decisões que encontramos, isso tem 15 dias aproximadamente, em relação a tribunais, encontramos um acórdão do TRT da 15ª Região, da Lavra do desembargador Edson Pellegrini, que ele reconheceu hipótese de força maior, que o fechamento da empresa, de fato, configuraria hipótese de força maior. E é interessante porque... Caso típico, na verdade, né, Flávio? Caso típico, né? Falando, casuisticamente. Nesse caso, ele reconheceu que seria força maior, né, que tinha sido... A empresa tinha ficado fechada, questão do lockdown. E aí ele reconheceu e ele, no acordo, por isso que eu disse que a gente tem essas questões, ele disse que a indenização a que se refere seria da metade do aviso prévio e a multa de 20% do FGTS. Lá na 15ª. Certo. Aí volta para aquela celeuma anterior que a gente falou, né? Das posições divergentes. 3 posições que a gente encontra aí do que significa cada um para caracterizar a força maior. Que parece ser pequeno, mas imagina uma empresa com 300, 200, 100 empregados dispensados. Isso dá uma diferença em tanto. Né? Verdade. O TRT... Ô, Flávio, os sim, conclua. TRT da primeira região e TRT da 6ª região não consideraram como questão de força maior. Né? O da primeira região do Rio de Janeiro, ele traz toda uma teoria até bem interessante, falando que os riscos da atividade empresarial é do empregador. Né? Mesmo frente ao sistema como vindo de uma pandemia. Não é? Então, assim, é do empregador. Quando ele fala lá na questão daquela nossa conhecida regra do artigo 2º da consolidação das leis do trabalho, né, que vai dizer que o empregador é quem admite, dirige a prestação pessoal do serviço. Então, assim, cabe a ele. Né? Está lá. Então, ele acaba trazendo por essa situação. Dura lex, sed lex. Mas lá no Rio são muitas turmas, né? Essa foi uma das turmas. Certamente isso... Assim, muito novo, né? Veja, questão muito nova, que vai começar a chegar nos tribunais, né? Que vai começar a surgir discutindo essa questão.
E eu encontrei Flávia, a colega da Alda, sexta região também, mas no mesmo sim, sentido, né? no Discutindo mesmo sentido. que a atividade empresarial, os riscos envolvendo os riscos do empregador. Então, por mais que se tenha paralisação, até o estabelecimento ali paralisou, deixou, entendendo ainda que está dentro dos riscos da atividade empresarial. Pois não, deixa eu dar É, só um alô para a a Tássia, né? Nossa colega colega Tássia Alda está Janja. fazendo uma pergunta, Beijo, viu? Tássia. Alda mandou. Eita, Tássia está aqui? Beijo, Tássia Tássia. mandou A beijo Alda também. mandou algumas perguntas aqui no decorrer da live e foi subindo, foi subindo. Bom, eu estou aqui diante de uma pergunta dela. As empresas não juntam documentos, tá? Aí ela pergunta: para as empresas que não juntam documentos, seria razoável deduzir a perda da capacidade financeira? Não. O que é que você diria para a Alda? Veja só, Alda, quando eu passo, quando a gente analisa a questão dos requisitos, ao meu ver, isso está dentro do requisito objetivo. A empresa, ela deverá comprovar, que é isso que eu vou falar na sentença, já aproveitando. Eu julguei um processo aqui, um condomínio, que dispensou alguns trabalhadores e alegou a questão de força maior. Né? E aí ele deixou de pagar aviso prévio, e nesse caso deixou mesmo de pagar a multa de 40% do FGTS. E outros. Ou seja, como é que eu posso fazer essa análise se ele não me traz? Como é que o condomínio vai estar lá? Pois E é. até algumas questões meio difíceis, né? De você analisar alguns casos. Bom, primeiro, o Uhum. requisito objetivo ok, foi algo inevitável, poderia até pensar assim, veio com a pandemia, não se pôde trazer, não se poderia ter quaisquer previsões para isso, para você analisar. Mas, cadê o balancete? Cadê uma comprovação? E assim, gente, eu estava desta forma em fevereiro, aconteceu isso em março, em abril, maio, junho, aí não aguentei mais, não suportei. Julho, olha como está a minha situação. Eu estou operando além do vermelho. Né? Se houver esta comprovação, doutora Alda, de natureza desse requisito objetivo, aí eu tenho a comprovação do impacto econômico. Só a empresa chegar e trazer como requisito, como característica, que foi uma outra ação também que as alunas estudaram, que foi em relação também à ação da doutora Alda, né? Discussão transporte público. Olha só, houve a redução de 70%, 50% em relação da frota, certo? Mas cadê o impacto aqui? E assim, primeiro, quando a gente analisa essa questão do abalo, que ser do abalo financeiro, tudo isso, eu tenho que demonstrar outra coisa. Qual ou quais as providências que aquela empresa tomou para não chegar até aquele razonete? Para quando eu analisar aquele razonete, né, trazido lá pelo seu balancete, os ativos e os passivos, para que eu possa fazer essa análise. Olha só, antes disso, o que o governo nos trouxe? A possibilidade de você ter suspenso 30, 60, 90 dias, não é? Olha aqui, Sim. redução dessa jornada com a redução do salário. Olha, ter visto assim, quais foram essas possibilidades para apenas não se chegar efetivamente e aí dizer, não, é um caso de força maior, porque olha aqui, o governo disse que só iria poder rodar 25% da frota. Isso é suficiente? Não é? Então, assim, o Pois ônus é. da prova, ele pertence ao empregador, terá que comprovar judicialmente, terá que trazer todos esses requisitos objetivos e requisitos subjetivos para que, a partir dali, a partir daquela análise, eu possa formar o juízo de valor, doutora Bianca, de que eu tenho um caso de força maior, que é o que vai repercutir numa ação civil pública, com uma brilhante sentença da nossa colega Cláudia Evanha. Né? Inicialmente teve uma liminar deferida, em parte, pela nossa querida colega, amiga Luciana Espírito Santo, e depois sentença final pela Cláudia Evanha. Na sentença, é uma empresa que ela dispensou um grupo de trabalhadores, alegou força maior, e reduziu unilateralmente o salário do outro grupo. Tá? Hum. E aí eles foram até o Ministério do Trabalho, o MPT tentou fazer uma negociação, mas não conseguiu. E ajuizou a ação civil pública, que foi julgada pela Cláudia Evanha. E na ação civil pública, a Cláudia Evanha
ela nos traz esse quadro da força maior. E aí ela vai dizer que é a força maior, mas que eu não posso levar essa hipótese para um efeito de se ter a redução do salário, naquele caso, sem negociação, para efeito da dispensa, sem que haja pagamento de multas. E eu achei boa a sentença, porque a Claudevânia ela traz esse cenário, mas ela não defere dano moral, não é? Por quê? Porque, olha, é uma questão pandêmica, não é? Está mostrado Sim. aí, estamos pedindo força maior. Eu vejo que é força maior, que ele pode trazer essas alternativas de mudança do contrato, mas nem por isso eu posso ter o deferimento de um dano moral. Ela faz uma análise bem interessante na Bacana, ação né? civil Bem pública, interessante. né? Bem interessante. Flávio, eu particularmente analisei algumas dessas ações, mas não cheguei a sentenciar porque fizeram acordos em audiência. Uma empresa específica daqui da região, todas as defesas foram no sentido, não foi empresa de ônibus, foi uma outra empresa do ramo do comércio, e todas as defesas nesse sentido de força maior, mas em audiência conseguiam negociar e conseguiam conciliar. Então foi muito bom. Conversar, né, e chegar a esse entendimento. Não, ainda não analisei em sentença essa questão da força maior, mas a gente sabe que as ações estão chegando, não é? Olha, eu vou fazer um convite, vou dizer a você que pode fazer suas considerações finais, porque nós estamos aqui há 1h21. A nossa audiência permaneceu assim, ó, muito bacana. Quero agradecer a todos que permaneceram aqui conosco. Eu vi a Simone Mendes preocupada, dizendo que a internet caiu e ela perdeu grande parte da live, mas a live vai ficar salva aqui no canal da Amatra e vocês poderão assistir com calma depois. Então vamos lá, Flávio, faça aí suas considerações finais. Já fica o convite para uma próxima live e vamos juntos. Bom, que bom. Veja, eu começo agradecendo a doutora Carolina, né, a doutora Alda, que insistiu comigo, que me convidou, né, para que eu estar aqui com vocês. Foi um enorme prazer. Ter dividido a telinha com você foi muito bom. E eu até disse, eu estou bem tranquilo, porque se tiver alguma pergunta que eu não saiba, eu estou lá com a Cassandra, e aí eu passo a bola para ela, e aí ela responde, né? E como nós temos também diversos outros colegas, aí estaria tudo muito fácil. Agradecer, então, a cada um de vocês que nos acompanharam, que perguntaram, que estavam, aos meus alunos e às minhas alunas, né? Então, dedico também a vocês essa live. Vocês são super importantes, né? Cada vez desafiam a gente estar ali juntos, pesquisando, fazendo. Mas eu não posso terminar sem que eu possa contar uma historinha. Já contei, alguns até já conhecem aí. Mas eu queria contar de novo, se você, Cassandra, me permitir. Conte, Não é? conte, conte, Eu conte. gosto muito de uma historinha que eu fiz. Eu fiz uma questão, volta, ao meu ver, assim, com essa pandemia que eu gosto muito, que é aquela história do Nessun Dorma. Eu não sei se você já ouviu, ou se você sabe aí a historinha do Nessun Dorma. Conhece? Não. Pois é. Olha só, gente. Tinha um reino, né? Um reino distante, e tinha um rei que só tinha uma filha, né? Uma única filha. E a filha começa a chegar numa idade, e olha só, nada de discussão de gênero, né? A filha já começa a chegar numa idade e o rei lá, preocupado porque quer que a filha case. Qual era a preocupação do rei? Vou morrer, não vou deixar herdeiros, né? A filha não casa. Como é que vai ficar? E aí ele chega para a filha e tem uma conversa seríssima, né? Com a filha. Tem que casar. Olhe sua idade. Aquela cobrança que nós tínhamos na antiguidade, né? Lá naqueles países, naquela questão dos reinos. E a filha então diz, pensa, não quer, sempre arredia de toda forma ao casamento e faz uma proposta ao pai. Eu caso. Desde que nós façamos um duelo, uma espécie de um duelo de uma festa. Como é que vai ser? Eu faço 3 perguntas a quem quiser se candidatar à minha mão. Se erra, no entanto, uma das perguntas, tem que cortar a cabeça. Se acertar as 3 perguntas, eu caso. O rei, claro, aceitou
E aí espalhou a notícia pelo reino e pelos reinos vizinhos, de que quem acertasse as 3 perguntas feitas pela princesa teria direito à mão da princesa. Porém, se errasse, já sabia, guilhotina. E aí foram aparecendo alguns e ninguém nunca acertou. Ninguém nunca acertava. Um belo dia, chega um cavalheiro e vai lá, e ele quer participar do enigma das 3 perguntas da princesa. É feito o primeiro, e ele acerta. Segundo, acerta. Terceiro, ele acerta. E aí vem uma coisa, ele vai conhecer a princesa, vai ter, e ela a trata da pior maneira possível. Mostra toda a sua fúria e todo o seu repúdio com aquela possibilidade do casamento, aquela rejeição. Ele se sente tão rejeitado que aí ele diz, tá, então eu vou contrapor uma troca. Começaram a chamar ele de cavalheiro sem nome, não é? Porque ele não coloca o nome na ficha de inscrição. E é assim que ela me tratava, cavalheiro sem nome. E ele disse, vou então fazer com você uma outra. Se até o alvorecer, até o amanhecer, você descobrir o meu nome, aí o nosso pacto está desfeito, você poderá continuar solteira. Se você não descobrir, a gente casa. A princesa sorri, acha que vai ser muito fácil, não é? Saber o nome dele, descobrir o nome dele. Afinal, ela tem um reino a seus pés. Todos os consultores lá, os escribas, né? E ela começa a perguntar: qual é o nome? Não conheço, não conheço. E o dia vai passando. E chega meu dia, e vai chegando, e chega a noite. E aí, o rei, ele faz um édito. Nessum dorma. Ninguém dorme. Ninguém pode dormir até que se descubra qual é o nome daquele cavalheiro sem nome. E vejam, por que eu faço isso? Porque todos nós, que sejam estudantes de direitos, que sejam políticos, que sejam advogados, que sejamos nós, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho, nós estamos nessa noite. Nós estamos no Nessum Dorma. Ninguém pode dormir. Ninguém pode dormir a respeito de qual é o efeito que esse vírus pode causar, qual é o efeito que nós vamos ter na sociedade em relação a tudo isso que estamos vivenciando, trazidos efetivamente por esta lei que está trazendo essas reformas, por estas normas, pelas empresas, que vai desde os nossos empregados domésticos, as grandes empresas, as grandes indústrias, desde aquele município menor, minha querida pequena cidade, Belém, aqui perto do Palmeira dos Índios, até Maceió. Nós não sabemos qual é o impacto do consultório da doutora Jaci, que está aqui, não é? Também nos prestigiando. Qual é o impacto que nós temos disso? Não sabemos. Pois é, Né? pois Continuamos no é. escuro. Então, aquela noite, Nessum dorma. Ninguém poderá dormir. Mas vai se aproximando o dia, muito próximo já do alvorecer, já chegando os primeiros raios, chega alguém que descobriu o nome do cavalheiro. Chega para a princesa e diz o nome dele. A essas alturas, passada essa noite em claro do Nessum dorma, que ninguém dormiu no reino, a princesa já fez toda uma reflexão, já refletiu, e aí ela já está apaixonada. Vai errar o nome dele de forma proposital, são casados e viveram felizes para sempre. E assim eu espero, gente, que depois dessa noite, com todos nós vigilantes, né, interpretando, estudando, produzindo normas, todo dentro desse meio, a gente possa também descobrir um dia, né, descobrir os raios do sol, que vai fazer com que dissipe em todo o mundo essa pandemia que nos assolou do coronavírus.
Um beijo no coração de Que todos lindo, vocês. Flávio, que lindo, parabéns. É verdade, Flávio, nós nos conectamos com pessoas, né? E por trás dos processos que nós analisamos, existem pessoas. Por isso, cada vez é mais necessário que a gente tente tornar o ambiente do judiciário mais humano, mais humanizado, né? Falar de forma simples, se fazer entender. E tentar, né, trabalhar de uma maneira mais leve, afinal de contas, nós escolhemos ou fomos escolhidos, né, para o Exatamente. quê? Para tentar auxiliar, eu me coloco assim no primeiro momento, né, como uma ajudante daquelas pessoas que buscam o judiciário para tentar solucionar seus conflitos. E os conflitos nós tivemos, temos e teremos. Então, o que é que a gente precisa fazer? Né? Enxergá-los com a visão prospectiva, né? Pela perspectiva do para-brisa e não do Provisor. retrovisor. Perfeito. Então, é um momento de ampliação de consciência, de abrirmos nossas mentes. Vocês, estudantes, alunos de Flávio, sei que ele deve falar bastante com vocês de solução adequada de conflitos, é a praia dele também. E temos que nos preocupar, né, em formar pessoas, né, formar profissionais do direito que saibam atuar, passear mesmo, né, Flávio? Nessas duas Uhum. situações, né? A solução adequada nem sempre é a conciliação, a gente sabe disso. Mas o que a gente quer e espera é que a gente tenha um ambiente harmonioso, né, para poder trabalhar. É bom para a gente, é bom para quem vai frequentar o judiciário, né, os advogados que estão lá constantemente, para aquele jurisdicionado que tem o seu dia na corte. Enfim, tudo isso faz parte, esse momento de pandemia, né, acredito que vai nos fazer refletir, vai nos fazer, como eu disse no início, melhorar, nem que seja um pouquinho a cada dia, né? E a gente, enfim, se Deus quiser, vai construir uma sociedade melhor, né? Nossos filhos vão ter uma sociedade mais humana, digamos assim, que é isso que a gente precisa, né? Humanização em todos os aspectos. Gente, eu quero agradecer muito, muito a vocês pela audiência, agradecer muito ao Flávio, que aceitou o convite de Alda. A Alda não pôde estar aqui hoje, mas eu vim com muito carinho fazer essa live, porque sei que é um tema assim, muito interessante, que seria do interesse mesmo de vocês, né? Porque estamos vivenciando esse momento atípico e tentamos, na medida do possível, responder as perguntas. Essas letrinhas aqui, para quem está do lado de cá, elas passam muito rapidamente. Vários coraçõezinhos aqui, Flávio. Olha que Ah, legal a gente terminar esse dia desse jeito, né? Então, muito obrigada. O projeto Amatra Convida, ele continua. Toda segunda-feira nós temos uma live com um tema ligado ao mundo do trabalho. Especialmente terça passada e amanhã teremos live sobre o tema saúde, né, em razão justamente da pandemia. Então amanhã teremos uma médica do tribunal e uma enfermeira. Vocês estão todos convidados a participarem também. Enfim, todos estão assim, nos deixaram muito felizes porque nos acompanharam, né, Flávio? Ficaram até o finalzinho mesmo. E a live vai ficar salva, tá, pessoal? Então, muito obrigada, Flávio, muito obrigada a todos. eu quem agradeço, gente. Obrigado, tá? Obrigado, Cassandra. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, beijo.